Meus irmãos, a paz do Senhor, que bom retornar aqui no nosso canal, no quadro Comenta o Texto. E desta vez nós teremos a participação da missionária Marta, lá da cidade de Barra do Garças, Mato Grosso. Que alegria poder recebê-la aqui. Mas antes de chamá-la na conversa, nós queremos pedir para que você se inscreva no nosso canal. Essa parte nos deixa, assim, bem animados para continuarmos produzindo conteúdo edificador para as nossas vidas. Então, já deixa aí o seu like também, já faça um comentário, lembrando que é sempre bom olhar na descrição do vídeo, porque ali deixamos contatos de pregadores, deixamos livros que nós indicamos, deixamos ofertas. Então, sempre lembre de olhar na descrição do vídeo, tá bom? Lembrando que nós estamos aqui a serviço do reino de Deus. Estamos aqui para cooperar com vocês na ministração do Evangelho. Estamos aqui com esse desejo de que você possa ser edificado com a mensagem que a palavra de Deus transmite aos nossos corações. Então, vai ficando por aí. Só estamos começando. Daqui a pouquinho teremos o Comenta o Texto. E agora nós queremos chamar a irmã Marta Machado. Missionária Marta, que prazer, que alegria ter a irmã conosco. Seja bem-vinda, à paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Gilmar. É muita alegria, né? Eu fico muito feliz e agradecida pelo convite. É bênção de Deus. Estou muito feliz de estar participando nesta noite com o Senhor. A alegria, a honra é toda nossa. Já tinha um tempo que queríamos que a irmã participasse aqui conosco e não tinha dado certo ainda o contato, mas hoje, graças a Deus, está acontecendo. Que bom tê-la aqui. Amém, graças a Deus, né? Tudo tem um tempo, né? A Bíblia mesmo diz que há tempo para todas as coisas, né? Então, hoje é o tempo. Glória a Deus por isso. E é um tempo facilitado pelas mídias sociais, pela internet. Como que a senhora vê tudo isso? Olha só, pastor, a tecnologia ela veio exatamente para nos ajudar e muito, né? Os tempos são outros. Nós estamos vivendo um novo normal, né? E a gente tem utilizado essas novas tecnologias ao nosso favor e tem dado muito certo. Então, assim, eu quero até louvar a Deus e parabenizá-lo, né, por este projeto que o Senhor tem desenvolvido através desse aplicativo, né? O projeto Comenta o Texto. Achei muito lindo, muito oportuno para os nossos dias. Belíssimo trabalho, pastor. E o senhor realmente está sabendo aproveitar, né, as tecnologias ao seu favor para levar Jesus. Isso é maravilhoso. Queremos, junto com a senhora, glorificar a Deus por esse tempo e por estas ferramentas tão poderosas que estão aí, né? Muitas delas gratuitas, à nossa disposição, e precisamos usá-las. Quem ainda não está usando, viu? Vocês que nos acompanham, use. Vamos divulgar o reino de Deus. Através das mídias, nós temos ido em lugares que nunca imaginávamos de ir algum dia, e o Senhor está nos levando. Então, quem ainda não está usando, tenha uma presença digital e vamos divulgar o Evangelho. E eu estou falando com a missionária Marta, eu de Anápolis e ela lá de Barra do Garças, Mato Grosso. Daí, quase 500 quilômetros de distância. Irmã Marta, como que é morar em Barra do Garças? É maravilhoso, pastor.
Eu vim para Barra do Garças em 2007, né? Então, tem aproximadamente 14 anos que eu moro em Barra do Garças. É um lugar maravilhoso, né? Um povo abençoado, um povo simples, hospitaleiro, né? E aqui o pessoal tem muita aceitação para o evangelho, né? Tem o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, né? Então é um lugar, é uma terra muito boa, maravilhosa. Eu sou feliz por morar em Barra do Garças. Agradeço a Deus, né? Na verdade, eu sou natural de São Félix do Araguaia, né? E aí mudei para Barra em 2007. Mas tudo dentro do propósito, do projeto de Deus, e tem sido uma bênção, né? Essa cidade tem sido uma bênção para mim e para minha família. Então, eu quero só louvar a Deus mesmo por um povo tão hospitaleiro, né? Barra do Garça não é tão pequeno, uma cidade tão pequena, mas tem a característica de cidade pequena, né? Povo hospitaleiro, né? E eu me sinto bem, porque eu fui criada toda a vida no interior, né? Então, eu consegui me adaptar bem aqui, graças a Deus. Eu não sei se a senhora sabe, mas também morei em Barra do Garças. Fui para Barra do Garças em julho de 2001, junto com o pastor José Fernandes, pastor Eusimar. Eles presidiam em Porongatu, Goiás, e eu trabalhava lá com eles no departamento de discipulado. E aí, quando ele foi transferido, ele falou assim: vamos lá para o Mato Grosso para ver se o Mato Grosso é grosso mesmo. E aí eu fui para o Mato Grosso, Barra do Garças, 2001. Em 2002, Deus abriu a porta para eu ir para Pindamonhangaba, São Paulo. Fiquei lá 4 anos de regime interno, mas sempre em contato com Barra do Garças. E o pastor José Fernandes me abençoou muito, pastor Eusimar, aquele grupo de obreiros de 2001 até início de 2006, foram, assim, canais de bênçãos na minha vida. E daquela época eu ainda tenho muitos amigos no Mato Grosso, né? Porque depois muita gente foi para outras cidades e para mim foi até bom, né? Que aí agora eu já conheço muita gente em outras cidades. Então, Barra do Garças, assim como é para a senhora, também é para a minha vida, e eu louvo muito a Deus pela cidade de Barra do Garças. E aí tem um pastor que eu admiro, que eu amo, e que sempre que eu posso estou aí cooperando, que é o pastor Osmar Noronha. A senhora conhece esse pastor? Sim, conheço, é o meu pastor, né? Eu congrego na nossa sede, né, com o pastor Osmar Noronha e a pastora Sônia Helena. São bênção de Deus, né? Nossos pastores são extraordinários, são amorosos, né? Muito dedicados à obra do Senhor, ao reino de Deus. Então, eu amo muito o pastor Osmar, a pastora Sônia, e aprendo muito com eles, né? Eu louvo a Deus pela vida deles, e o senhor falando do pastor Fernandes, quando eu vim para Barra do Garças, né? Era o pastor Fernandes, pastor Eusimar, né? Que tem, assim, uma parcela muito grande de contribuição no meu ministério. Então, assim, eu louvo muito a Deus pela vida do pastor Fernandes e a pastora Eusimar, que foram bênção na minha vida, né? Ainda são. Então, tudo é obra de Deus, né? É reino de Deus, né? Eles foram para Cuiabá, mas está sempre passando por Barra do Garças, sempre ministrando aqui sobre nós. Continua sendo o nosso líder também, né, pastor? É verdade, o pastor José Fernandes, por quem eu tenho uma gratidão, continua sendo meu líder. Eu o acompanho nas redes sociais, nas mensagens, nos estudos bíblicos. Sempre eu estou pegando ali alguma preciosidade que ele ministra para a igreja de Cuiabá e eles transmitem, e eu é que sou abençoado aqui em Anápolis. Glória a Deus pela vida do pastor Fernandes. O pai do pastor Fernandes foi quem ganhou a minha mãe para Jesus. Minha mãe, meu avô, minha
avó, alguns tios meus, inclusive minha mãe congregou com o pastor Alcides, saudosa memória, na cidade de Alvorada, Tocantins. Olha só. Então, a gente tem, assim, um apreço, uma admiração, um carinho muito especial por esta família, né? E que Deus continue abençoando grandemente o pastor Fernandes e toda a sua família. E aí, em Barra do Garças, a irmã trabalha na obra do Senhor, trabalha secularmente. Como que é essa questão de conciliar obra e trabalho secular? Então, pastor, como o senhor disse, né, eu sou missionária aqui, né, pela Convenção do Estado de Mato Grosso, né, e congrego na nossa sede, na nossa catedral. Então, lá na sede, eu estou como segunda líder do Ministério Feminino, né, da CIB, né, o Ministério de Mulheres. Eu não sei se aí como chama, mas aqui nós damos o nome de CIB, né, Ministério Feminino. Então, eu estou, né, como segunda líder. Nós temos a nossa líder, a missionária Helenay Prado, né, que é bênção de Deus, uma mulher extraordinária na obra de Deus. E também tem o meu trabalho secular, né? Eu sou professora, né, aqui no município, né, efetiva aqui pelo município de Barra do Garças. Então, eu também tenho meus alunos, né? E eu amo o que faço, né? Eu dou aula porque gosto. Sou apaixonada pela sala de aula, pastor. Mas também pela obra de Deus, assim, pelo trabalho de Deus, pelas coisas de Deus. Sempre tive o meu coração na obra de Deus, né? Mas tenho também o meu trabalho secular. Que bom saber disso. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu vejo, quando a pessoa consegue conciliar, uma ramificação das orientações de Paulo, né? Porque Paulo, ele era missionário, era apóstolo, era pregador, mas fazia suas tendas, né? Tudo indica que ele era um empreendedor no ramo, no nicho de tendas. Então, é muito bom quando o obreiro percebe isso e consegue conciliar obra e trabalho, trabalho e obra. E bendito seja o nome do Senhor por isso, né? Maravilha, é isso mesmo, pastor. Até porque no trabalho secular dá também para fazer, né, a obra de Deus, levar Jesus também, né? Eu ouvi um vídeo do senhor no YouTube, eu achei muito interessante, né? Porque você não fala de Jesus não só através de palavras. Achei muito interessante aquele vídeo, pastor. Mas também através das nossas atitudes, né? Através do nosso sentar, do nosso levantar, do nosso caminhar, né? Do nosso fazer. Nós falamos de Jesus também, né? Eu achei muito interessante aquele vídeo. E eu, assim, agora me fez lembrar, enquanto o senhor estava ministrando naquele vídeo que hoje eu acessei pelo YouTube, na parte da manhã, eu me recordei de algo que aconteceu comigo. Assim que eu cheguei em Barra do Garças, em 2012, eu passei no concurso, né, para trabalhar no município. E aí fui lotada em uma escola, mas teve um dia que eu fui substituir uma professora em uma outra escola, né? Então não era a escola que eu estava lotada. E eu fui substituir essa professora. Então eu me lembro que era uma turma grande em 2013. Era uma turma grande, muitos alunos de aproximadamente 7, 8 anos de idade. E lá é assim, eu fui para dar aula, né? Porque você vai com a alma, com o coração para dar aula. E ali no meio daquela aula, um aluno, ele levanta a mão e me pergunta: "Professora, a senhora tem Jesus?" E eu fiquei assim sem entender a pergunta que ele estava me fazendo. Porque assim, você está numa sala de aula, né? E aí você não consegui, eu não consegui, naquele momento, interpretar a pergunta dele.
Eu pensei que ele estava perguntando se eu tinha Jesus no meu nome. Aí eu falei, como assim? No meu nome, no meu sobrenome, você está perguntando? Ele disse, não, professor, eu estou perguntando se a senhora tem Jesus aqui. E mostrou para o coração, né? Pastor, eu quase falei em mistério dentro da sala de aula. Eu senti tanto a presença de Deus. Eu disse, eu tenho Jesus sim no meu coração, né? E aí, no momento do intervalo, eu chamei aquela criança, né, de 7, 8 anos, ele devia ter uns 7, 8 anos de idade, para conversar. E perguntei para ele por que ele havia me feito aquela pergunta, se eu tinha Jesus. O que ele tinha visto? Porque na época eu estava passando uns problemas, muita dificuldade, e eu orava para que Jesus resplandecesse em mim a presença dele. Essa era a minha oração na época. Eu pedia para que Deus fizesse algo no meu semblante, que eu não queria transparecer para as pessoas o que eu estava passando. E agora uma criança de 7, 8 anos, né, vê Jesus assim de forma... Aquela criança nunca tinha me visto, eu não era professora dele. Aí eu perguntei para ele, por que é que ele tinha me perguntado? Ele disse assim, porque a senhora é diferente. A senhora parece que tem Jesus, tem algo que eu vejo Jesus na senhora. Então, pastor, foi motivo de tanta alegria para mim naquele dia. E eu agradeci ao Senhor. Eu fiquei com muita vontade de continuar com aquela turma, mas era apenas uma substituição, porque como que foi forte o mover de Deus naquele dia na minha vida, em resposta às minhas orações. Então, é como o Senhor disse naquele vídeo, a gente fala de Jesus não é só através das palavras, porque eu estava ensinando uma matéria secular, e aí o garoto vê Jesus em mim. Então, isso é algo maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E agora nós iremos entrar numa parte também muito especial do nosso canal, que é o Comenta o Texto. Nós queremos que a missionária Marta fique assim muito à vontade para compartilhar conosco a palavra de Deus. Eu não sei se a senhora tem essa impressão, porque toda a Bíblia é Deus falando conosco, né? Mas me parece que tem uns textos e uns dias especiais que parece que Deus fala mais forte com a gente, com os nossos corações. E um desses textos é o que está no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 19, especificamente os versículos 25 a 27. E eu gostaria que a irmã ficasse muito à vontade para falar para nós a palavra de Deus baseada nesse texto. Que Deus possa lhe usar. Amém, pastor. É isso mesmo, né? Esse texto aí que o senhor citou, né? Que está registrado no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 19, foi um momento, assim, difícil, doloroso, mas foi um dos momentos muito lindo no ministério de Jesus, né? Porque aquele momento ali, ao pé da cruz, também se tornou um momento de amor, um momento de cuidado, né? De compaixão pela sua mãe. Então, é um texto assim que faz a gente refletir em muitas áreas e nos traz assim uma mensagem maravilhosa que eu quero ler com vocês, esse texto, para a gente meditar um pouquinho, né? Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 19, o versículo 25, 26 e 27, onde a Bíblia diz: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali
e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. É tão interessante porque quando Jesus falou estas palavras, o corpo dele sangrava. Enquanto Jesus falava essas palavras, os ossos dele doía, a carne estava machucada, porque o corpo estava pendurado literalmente em uma cruz. Então Jesus estava ali sentindo muitas dores. Mas ele olha para sua mãe com um olhar de compaixão, de cuidado, de amor. E a Bíblia diz que ele olha para sua mãe e diz: olha, mãe, eu vou para o Pai, vou voltar para o Pai. Mas eu vou deixar alguém da minha total confiança para cuidar de você. E ali, quando a gente lê o texto, a gente vê que havia algumas mulheres ao pé da cruz. Mas também ao pé da cruz estava João, filho de Zebedeu. A Bíblia diz que João, ele era um pescador. E ele havia deixado tudo para seguir Jesus. Então João, ele se tornou o discípulo de Jesus. E como discípulo, ele andava com Jesus, ele estava sempre com Jesus, estava sempre próximo de Jesus. E no decorrer desta caminhada, João desenvolve um alto grau de confiança com Jesus. Ele desenvolve um alto grau de intimidade com Jesus. Então, Jesus sabia que ali, ao pé da cruz, estava alguém leal. Jesus sabia que ali, ao pé da cruz, estava alguém que se aproximou mais. Estava alguém que ele podia contar, que ele podia confiar. E Jesus sabia que João podia, sim, cuidar muito bem da sua mãe. Então, naquele momento, ele entrega Maria aos cuidados de João. E a Bíblia diz que desde aquela hora, desde aquele momento, João recebe Maria em sua família, recebe Maria na sua casa e começa a cuidar de Maria. Jesus é tão lindo, é tão maravilhoso. Jesus, ele era conhecido pelos milagres que ele operava. Era lindo de ver Jesus andando sobre as águas, eu imagino. Era lindo de ver Jesus curando os enfermos, acalmando o mar, ressuscitando mortos, porque desta forma, meus queridos, Jesus demonstrava o seu poder quando ele realizava estes milagres, ele demonstrava a sua autoridade. Mas existia algo em Jesus que chamava muito a atenção. Era a compaixão de Jesus pelas pessoas. Era o amor de Jesus. O amor de Jesus era tão envolvente, era tão poderoso, que Jesus, por exemplo, ele não conseguia despedir uma multidão sem antes multiplicar os pães. Jesus não conseguia despedir uma multidão sem antes multiplicar os peixes e matar a fome daqueles que o seguiam. E aqui Jesus deixa uma lição extraordinária. Jesus, ele levava o pão, levava a palavra, mas também levava o pão. Jesus, ele se importava com as pessoas. Ou melhor, ele se importa com as pessoas, justamente para nos dar o exemplo de nos importarmos uns com os outros, de nos importarmos com a dor do outro. Aprendemos isso com Jesus, a ser compassivos, a ter compaixão. E ali, naquela agonia da cruz, nas dores que ele sentia ali na cruz, sendo crucificado,
Jesus, ele é solícito pelo bem-estar de sua mãe. Jesus sabia, meus queridos, muito bem que Maria ia precisar de alguém para estar do seu lado. Que quando ele voltasse para o Pai, Maria ia ficar sozinha. Ela precisava de alguém para lhe ajudar, para estar perto, para lhe apoiar, para lhe dar o apoio necessário. Deixa eu falar algo para você nesta oportunidade. Deus, ele é o Senhor das tuas guerras. Não te preocupes. Nos teus vales, nos teus desertos, nas tuas dificuldades, nos teus desafios, Deus vai mandar as pessoas certas para estar do teu lado. Acredite. No momento que você pensa que está sozinho, o abraço vem de quem você menos espera. A resposta vem de quem não sabe o porquê está dizendo aquilo. Olha só o cuidado de Jesus, do Mestre, com sua mãe. E esse cuidado se estendeu aos discípulos, se estendia à multidão. Este cuidado se estende à igreja do Senhor. Este cuidado alcança você. É o cuidado, é o amor de Jesus. No capítulo 14 de João, antes da crucificação, Jesus percebe ali no capítulo 14 que os discípulos estão tristes, porque estava chegando a hora que Jesus ia voltar para o Pai. Então os discípulos estavam ali com os corações apertados, de saudades do seu mestre, né? Porque afinal de contas Jesus estava o tempo inteiro, ali o tempo todo com eles. Então o coração dos discípulos estava apertado de medo, de insegurança. Eles não sabiam o que ia acontecer. Eu imagino que a sensação que os discípulos sentiam era uma sensação de abandono. Então, Jesus, percebendo isso, essa sensação na vida dos discípulos, a Bíblia diz lá no capítulo 14 que ele chama os discípulos para uma conversa e diz para os discípulos: olha, não se turbe o vosso coração. Não fiquem tristes. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou pedir ao Pai para enviar o outro Consolador, o Espírito Santo, que vai ficar com vocês todos os dias. Deixa eu falar algo para você. O Espírito Santo, ele não é uma força. O Espírito Santo que Jesus disse que enviaria, ele não é uma força como muitos dizem. Ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele tem vontade, ele tem sentimentos, o Espírito Santo ama, o Espírito Santo orienta, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo é Deus, aleluia. E Jesus disse: eu não vou deixar vocês sozinhos. O Pai vai enviar alguém da minha confiança para cuidar de vocês. Aleluia. Jesus prometeu, o Consolador virá, o Espírito Santo virá para ficar com vocês até a consumação dos séculos. E ele disse: olha, ele vai interceder por vocês. Quando faltar palavras na oração, o Espírito Santo vai traduzir esta agonia, esta aflição, este choro, estas lágrimas junto ao Pai. Eu costumo dizer que o Espírito Santo, meus queridos, ele é como um orientador de trabalho acadêmico. Ele melhora o texto da nossa oração diante de Deus. Às vezes nós não sabemos o que dizer
nem o que pedir, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós, naquilo que nós necessitamos. Sabemos que os dias são de aflições, são de dores, e Jesus sabia também. Na sua onisciência, ele sabia que nós íamos precisar de alguém do nosso lado. Olha que coisa gloriosa. Jesus sabia que a gente ia precisar de alguém para cuidar da gente, para ficar pertinho, para ficar junto. Então, ele enviou o Consolador. Nós sabemos que os dias são difíceis. Nós, na Terra, nós estamos vivendo, esse cenário não é só de pandemia. O cenário que a gente está vivendo tem outras situações. A nação, ela vive uma crise ética, uma crise moral. Os valores estão sendo distorcidos, estão sendo destruídos. A família vem sendo bombardeada. E como se isso não bastasse, né? Nós ainda temos que conviver com um vírus, conviver com um distanciamento social. E agora eu me recordo de uma fala de um dos maiores filósofos gregos, que foi Aristóteles. Ele disse que o homem é um ser social, que o homem é um ser que necessita do outro. Ele disse que o homem, quando ele diz homem, ele está dizendo mulher, né? Ele disse que o homem é um ser carente, é um ser imperfeito, que o homem está sempre buscando o outro para completar. E aí, neste cenário de distanciamento social, que você teve que se afastar de pessoas, né? Mas o Espírito Santo não se afastou de você, porque Jesus enviou o Consolador e ele não se ausentou. Ele está conosco. E a promessa de Jesus foi que ele vai ficar conosco até a consumação dos séculos. Aleluia. Então não olhe para o cenário, não olhe para as tuas dificuldades, para as tuas dores. Olhe para Jesus. Ele está dizendo, vai ficar tudo bem. Ele está dizendo, fiquem tranquilos. Existem momentos que a gente sente tanta angústia na alma, tanta tristeza por conta de tantos problemas que nós enfrentamos aqui na Terra, que a gente precisa fazer como o salmista, no Salmo de número 116, quando ele tem uma conversa com a alma. Eu acho tão interessante quando o salmista diz assim, volta, alma, ao teu sossego. Eu convido você neste momento a ter uma conversa com a tua alma e dizer, volta, alma, ao teu sossego. Acalma, alma, vai ficar tudo bem. É o Senhor dos exércitos, o Senhor que criou os céus e a terra, que tem o controle, que está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de tudo. Até mesmo dessa situação, dessa pandemia que nós estamos vivendo, porque mal nenhum pode agir se Deus não permitir. Então, ele está no controle. Sossegue a tua alma. Jesus é tão maravilhoso, é tão lindo, é tão glorioso, que mesmo ali na cruz, na agonia, no sofrimento, ele não se tornou refém da sua dor, mas ele foi servo da sua missão. Ele viu que ali ao pé da cruz tinha uma mulher que precisava de alguém para cuidar dela. Então ele não deixou Maria desamparada, ele não deixou Maria sozinha, mesmo que ele estava ali, sangrando, o corpo doendo, os ossos doendo, mas ele foi servo da sua missão e socorreu Maria ali, e ele socorre você também.
no meio das tuas dores, dos teus desafios, das tuas dificuldades, tem um Jesus trabalhando por você. Da mesma forma que ele fez com os discípulos ali, dizendo que enviaria o Consolador, essa mensagem também é para nós. Não foi apenas para os discípulos, foi para a igreja atual também. Porque Jesus, quando estava finalizando ali o seu ministério terreno, no capítulo 14 de João, que foi o que nós falamos aqui no decorrer da mensagem, ele sabia que o homem, como um ser frágil, né? Como um ser que precisa do outro, ele ia precisar de alguém para estar junto com ele o tempo todo. E esse alguém eu posso te afirmar que é o Espírito Santo de Deus. Jesus rogou ao Pai e ele enviou o Consolador. Ele disse: Pai, envie o Consolador para ficar com eles, aleluia. Envie o Consolador para andar com eles. E o Pai enviou, ele está entre nós. Sinta a brisa do Espírito Santo te envolvendo. Sinta o toque do Espírito Santo do teu lado, te ajudando, te fortalecendo. Nas tuas fraquezas, meu querido, minha querida, o Espírito Santo de Deus comunga com você. Nas tuas fraquezas, ele quer conversar com você. O Espírito Santo, ele quer ter comunhão contigo. Ele quer tirar de você tudo aquilo que não é Jesus. Ele quer que você sinta a presença dele, que você chame ele para perto de você. Porque o Espírito Santo, ele não é invasor. Ele precisa que você dê abertura para ele entrar e agir na tua vida. Então você não está sozinho. Ele te ajuda. Quando você diz assim, eu não consigo mais, o Espírito Santo está perto. Ele está ali. Nos dias mais sombrios da sua vida, o Espírito Santo de Deus, ele te carrega no colo. Ele te ampara. Ele te consola. Então eu oro neste momento para que o Espírito Santo de Deus traga em tua vida uma atmosfera de renovo. Eu oro neste momento para que o Espírito Santo de Deus traga na sua vida uma atmosfera de cura, que ele visite aquilo que você está precisando, que ele visite a tua alma, o recôndito, o escondido da tua alma, e que ele te ajude. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus visite a tua casa, que o Espírito Santo de Deus visite a tua família, a tua vida e te faça companhia todos os dias. Deus abençoe as nossas vidas. Amém. Que palavra poderosa, missionária Marta. Parece que Deus estava falando só comigo. Glória a Deus. Jesus, glória a Jesus. Eu só lamento porque estamos indo para o final desse momento. Gostaríamos de continuar aqui ouvindo e recebendo essa ministração de Deus para os nossos corações. Mas nós não podemos liberar a missionária Marta antes que ela ore por nós. Irmã Marta, ore por nós. Precisamos muito. Amém, pastor. Vamos orar sim. Eu convido você que está me ouvindo a orar comigo. Precisa dizer palavras bonitas. Ore com o coração. Abre o seu coração e ore com o coração. Convide o Espírito Santo para vir para perto, para junto de você. Oremos ao Senhor. Deus, diante da tua presença, nós nos encontramos aqui
A tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 congregados no teu nome, o Senhor está presente. Eu quero orar nesta noite, pedir ao Senhor, que o Senhor nos constranja com a tua presença, meu Senhor. Que o Senhor visite cada pessoa que será alcançada através deste vídeo. Que o Senhor visite cada vida, cada lar. Que o Senhor venha trazer cura, libertação, restauração. Que o Senhor venha consolar o coração do aflito. Ó Espírito Santo de Deus, vem com uma brisa suave sobre a vida dessas pessoas que ouvirão a tua palavra. Envolva-os com a tua graça, com a tua presença. Continue abençoando o pastor Gilmar e a sua família. Os projetos que o teu filho tem desenvolvido na obra do Senhor, para que o reino de Deus avance na terra. Cobre este homem com o teu sangue, a sua família, a sua esposa, os seus filhos, ó Deus. Que o Senhor venha protegê-los e guardá-los na sombra do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Obrigado. Que presença é essa, pastor? Como é bom sentir a presença do Senhor. Mesmo através de um aplicativo, né, de um vídeo, a presença do Senhor foi tão real neste lugar. E eu louvo ao Senhor por isso. Glória a Jesus. Muito obrigado por essa ministração. Que Deus lhe abençoe. Que tudo que a irmã colocar as mãos, que possa dar certo, que possa prosperar, em nome de Jesus. Amém. Que mensagem poderosa. É o que eu te falei. Tem textos que parece que falam conosco de uma forma diferente em certos momentos. Uma passagem que nós somos acostumados de ler e, de repente, Deus usa a missionária Marta para falar poderosamente aos nossos corações. E aquele detalhe que ela falou do salmista, que o salmista conversou com a sua alma. Que coisa fantástica! Que maravilha! Vai ficando por aí. Daqui a pouquinho teremos mais conteúdo, mais comenta o texto, mais ministrações de homens e de mulheres de Deus. Que o Senhor te abençoe. Fica na paz.